Os polímeros são macromoléculas que apresentam em sua estrutura molecular unidades relativamente simples que se repetem, ligadas entre si por ligações covalentes. Esse tipo de ligação favorece uma grande estabilidade físico-química, formando longas cadeias e, portanto, resultando em compostos de alta massa molar. São divididos basicamente em termoplásticos e termofixos. Os termoplásticos apresentam alta viscosidade, podendo ser conformados e moldados devido à sua longa cadeia molecular interligada através de fracas forças de Van der Waals. E os termofixos são materiais não fusíveis e insolúveis devido à presença de ligação cruzada entre as cadeias. Nos polímeros, o comportamento mecânico está relacionado com a sua estrutura molecular. Por apresentarem ligações primárias covalentes entre os átomos da cadeia principal e ligações secundárias fracas com baixa energia de ligação entre as cadeias poliméricas, como forças de Van der Waals, interações entre dipolos, ligações de hidrogênio e outras, podem ser classificados em termos da sua rigidez, fragilidade e tenacidade. Quando submetidos a ensaios de tração, podemos obter curvas de tensão versus deformações das mais variadas. Polímeros apresentando grande deformação plástica, polímeros apresentando baixa deformação, polímeros de caráter dútil e polímeros de caráter frágil. Vários parâmetros estruturais podem afetar diretamente o desempenho dos polímeros sob solicitações mecânicas, como cristalinidade, presença de grupos polares, massa molar, reforço com fibras e outros. Em relação aos tipos de fratura nos polímeros, a fratura frágil ocorre com a propagação rápida da trinca e o material sofre pouca deformação plástica. Essa propagação da trinca ocorre após se atingir uma tensão crítica, ocorrendo a fratura do material. Esse tipo de fratura é comum aparecer em polímeros amorfos, principalmente se a fratura ocorre a uma temperatura abaixo da temperatura de transição vítrea destes materiais. Na análise de polímeros com fratura frágil, é possível identificar, microscopicamente, que as regiões deformadas são caracterizadas por apresentar superfícies de fraturas lisas. Já no caso da fratura dútil, os polímeros dúteis apresentam um escoamento das moléculas poliméricas, estiramento a frio das moléculas e um estágio final de fratura. A ocorrência de deformação plástica localizada é a maior fonte de dissipação de energia. Em taxas de deformações altas, as cadeias moleculares dão origem a pacotes chamados de fibrilas. Essas fibrilas se alongam e rompem, causando a coalescência e crescimento de microvazios e iniciando uma trinca. A dutilidade das fibrilas modifica a textura da superfície de fratura, onde é possível visualizar uma superfície de fratura rugosa após o rompimento. Dentre os polímeros que apresentam um comportamento mecânico quase frágil, podemos citar o PMMA, que é um polímero de adição, linear e amorfo. A resistência ao impacto do PMMA não é muito alta, o que limita sua aplicação. Para melhorar essa sua resistência mecânica, são empregados artifícios como a copolimerização, com polímeros acrílicos de baixo peso molecular, aprimorando seu desempenho mecânico. Por outro lado, pode ser feita uma mistura com elastômeros, aumentando a sua resistência mecânica. Outro polímero que apresenta esse tipo de comportamento é o poliestireno, que é um polímero vítreo de baixa absorção de energia sob impacto devido à ausência de mobilidade local de segmentos da sua cadeia, uma vez que a sua TG ocorre entre 90 e 100 graus Celsius. Uma das formas de mudar o seu comportamento frágil para dútil é adicionando elastômero na sua polimerização, tendo uma mistura polimérica com domínios discretos de fase borrachosa. Esse poliestireno com adição de elastômero é chamado de HIPS, e quando submetido a uma energia de impacto, parte dessa energia é dissipada pela borracha sob a forma de calor, vibração térmica ou por movimentos de relaxação desses segmentos de macromoléculas. Por fim, os polímeros podem variar no seu comportamento mecânico a partir da sua estrutura molecular,
forças intermoleculares, processamento, entre outros fatores. Dentro do grupo de polímeros, temos materiais que apresentam comportamento duro e frágil, como o PMMA e o poliestireno. O PMMA e o poliestireno apresentam boas resistências mecânicas, porém são altamente quebradiços. Dessa forma, técnicas de tensificação, como a adição de elastômeros, têm sido amplamente empregadas para melhorar a resistência ao impacto desses polímeros. A inclusão de elastômeros, tanto no PMMA quanto no poliestireno, permite a absorção de energia durante a deformação, reduzindo a probabilidade de fratura sob impacto. Esses elastômeros atuam como pontes entre as cadeias de polímero, dispersando o estresse e aumentando a sua tenacidade.